Bom dia, bom dia, bom dia, Jacarezada. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui agora, sabadão, né? Um excelente final de semana a todos. Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Pessoal, aquele recado de sempre, senta o dedo no like. O like de vocês é muito importante para chegar a mais pessoas. Não se esqueçam de compartilhar ao máximo e deixar aqui o seu comentário, tá bom? É muito importante para todos nós. E nós vamos falar nessa live aqui do xadrez político para 2026. Muitas pessoas vão achar, é repetitivo, o Jacaré vai falar, não. Vou falar algumas coisas aqui que são importantes. Hoje se prepara aí para uma enxurrada de lives que a gente vai trazer assuntos que estavam guardados para ontem à noite. Hoje eu vou começar pela mais importante delas. Pessoal, chega junto comigo, eu vou mostrar para vocês. Olha, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês uma matéria que saiu hoje na bobo.com. E essa matéria, né, tá dando o que falar. A matéria, olha só, o xadrez do Senado 2026. E o curioso que eu quero chamar a atenção para vocês é que agora todos começaram a olhar, caíram na realidade agora da importância do Senado. E aí eu coloquei a foto do Jair Messias Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. E eles estão incomodando muita gente. Agora todo mundo está falando do Senado. Mas o brilhante de Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro como um todo, foi ter montado essa estratégia já no final de 2022, começo de 2023. É uma coisa impressionante mesmo. E eu quero mostrar para vocês o que está em jogo e como esse xadrez político é importante. Porque eu estou vendo muita gente na parte mais simples. Quem vai ser o presidente em 2026? Só que esta matéria que está aqui no Globo mostra que isso não é o mais importante nesse momento. Bolsonaro prestou atenção nisso, sabe disso, e a direita saiu anos-luz na frente. E o que está acontecendo hoje é que a esquerda está tentando se recuperar. Enquanto a direita faz contas de quantas cadeiras vai conseguir fazer, a esquerda tenta desesperadamente fazer conta de quantas vai tirar da direita. Você tem um movimento de um lado, a direita planejando e fazendo, olha, vamos ter a maioria do Senado, quanto vai ser essa maioria? Do outro lado, a esquerda desesperada, não, quanto que nós vamos conseguir tirar dessa maioria deles? Este é o jogo. E eu vou tentar passar para vocês numa linguagem simples para vocês entenderem. Por isso, eu peço aos ansiosos de plantão que se desarmem, né? Na última live a gente estava dando aqui para vocês e nós demos vários furos que eu vou falar também hoje no decorrer do dia. Eu fico muito feliz de quando a gente traz a notícia aqui, os nossos colegas correm atrás. Eu comentei para vocês numa live ontem, né? Tinha acontecido o negócio à noite, foi a primeira live do dia de ontem que eu fiz. Eu trouxe a informação de que a Mortadela Lima tinha dado com a língua nos dentes, né? E falado mais do que deveria no programa da Globo News de anteontem à noite, né, que foi quase de madrugada. E falei, olha, ela deixou escapar no final a respeito da pressão, da situação do ministro Alexandre de Moraes. E eu fiquei muito feliz porque eu já vi o Paulo Figueiredo publicando ontem, eu já vi o Gustavo Gayer publicando ontem, muita gente publicando. Então eu trouxe a informação, o pessoal foi atrás e realmente conseguiu mostrar isso. Na próxima live eu vou mostrar isso com mais calma para vocês verem como que é importante a comunicação hoje. Se nós dependêssemos única e exclusivamente da comunicação oficial, ou seja, daquela comunicação tradicional que nós estávamos acostumados, nós estaríamos perdidos, tá bom? Então, bom dia a todos, tomar minha aguinha aqui, relaxar, porque agora vai começar o sabadão de verdade. Olha só que legal. A manchete é: o xadrez do Senado 2026. Bolsonaro e Lula miram domínio da casa que pode mandar mais que presidente. Olha só isso aqui. Esta é a manchete. Bolsonaro e Lula miram domínio da casa porque o Lula foi acordar tarde. Olha só o que está aqui. Campos políticos têm se movimentado para tentar garantir a maioria da casa. Entenda os bastidores. Maioria de senadores permite avanço em pautas importantes para o governo e para a oposição. Há mais de um ano das eleições nacionais, aliados do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro já começam a mapear estratégias e candidaturas para o Senado. Só agora que a direita começou a fazer esse mapeamento, e esse seria o único caminho para nós retomarmos a liberdade no Brasil. E me coloquei muitas vezes falando assim, olha, a pauta da anistia, todas as pautas que a gente quer, ela passa necessariamente por nós termos um cenário forte em 2026. Acabou a eleição, final de novembro, começo de dezembro de 2022, eu comecei a colocar isso em pauta e passando a vocês que esse seria o único caminho. Mas a gente falava e as pessoas não entendiam, muitos falando assim, não, mas falta muito tempo, o Brasil não vai aguentar, a gente não vai suportar, isso não vai acontecer. E obviamente, né, uma andorinha sozinha não faz verão. E nós nos debatíamos com isso e as pessoas querendo soluções rápidas. Deu no que deu. Nós tivemos pessoas assodadas, outras que foram levadas ao erro. Então, pessoal, a gente está mostrando para vocês este caminho já há um certo tempo. Mas se eu estava falando, vocês acham que Bolsonaro e Valdemar já não
não tinham isso na estratégia deles? Com todo respeito à minha pessoa, eu tenho humildade suficiente para saber que eu aprendi muito, mas perto do presidente Jair Bolsonaro, eu ainda estou no jardim da infância, eu tenho muito para aprender. Quando ele é já doutorado, eu ainda tenho muito que aprender. E reconheço isso. E todo dia aprendo com vocês, com ele, todo dia eu estou preocupado em aprender. E sempre falei aqui aos mais desesperados, falei assim, mas gente, vocês não sabem o que está acontecendo e vocês têm que confiar na liderança que está lá à frente de tudo. Para vocês entenderem, os chefes partidários, como Valdemar, como eu tive o prazer de conviver com Levi Fidelix, eles têm um mapa na frente deles e um outro na cabeça. Eles sabem cada liderança em cada ponto do país. Eles conseguem mapear urgentemente qual vai ser o destino em cada ponto do país e como eles vão conseguir fazer aquilo de acordo com os recursos que ele tem. E não é só recurso financeiro, é recurso humano. Por isso que ao longo desse período a gente veio fazendo lives para vocês, lives educativas, mostrando para vocês o caminho. Como eu sempre cito aqui a live da Hidra de Lerna. Por que ela era importante e eu passando essa informação para vocês? Porque um dos problemas que vocês vão identificar aqui nesta reportagem chama-se quadro. Eu estou falando em quadros. Mas antes que alguém pense que é um quadro na parede, né, com uma figura de Monet ou alguma coisa, eu estou falando de quadros políticos, personalidades políticas, tá bom? Vamos lá. Há mais de um ano das eleições nacionais, aliados do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro já começam a mapear estratégias e candidaturas para o Senado. Nós começamos a mapear há mais de 3 anos. Presidentes de partidos e parlamentares de centro vêm avaliando que as disputas ao Senado devem ser mais importantes em 2026. No próximo ano, cada estado terá direito a eleger 12 senadores, ao todo 54. O domínio do Senado é um desejo antigo do entorno de Bolsonaro. Ah, então, se é um desejo antigo do entorno de Bolsonaro e nós passamos esse desejo para vocês e a importância desse desejo desde o final de 2022, como é que a direita começou a mapear agora o Senado? O correto seria dizer, a direita começou a mapear e vem estudando a questão do Senado há muito mais tempo que a esquerda, mas não. Eles falam que há um ano, direita e esquerda, Lula e Bolsonaro começam a mapear. E esse foi o problema para a esquerda. Este foi o problema para a esquerda. Enquanto eles estavam preocupados em roubar aposentado, enquanto eles estavam preocupados em garantir que a picanha e o café tivessem o mesmo preço, mas não que a picanha fosse baixar, mas que o café fosse chegar ao preço da picanha, nós estávamos preocupados já com o cenário, pensando justamente de uma maneira democrática. E essa talvez seja a maior prova de que o Bolsonaro jamais quis dar golpe, porque desde o começo, e eles estão reconhecendo, esse era um desejo do presidente Bolsonaro. Porque esta foi uma falha nossa em 2018. E eu venho reconhecendo isso o tempo todo. Eu falei assim, olha, nós falhamos em 2018 porque em 2018 nós ficamos preocupados com a presidência da República e colocamos Bolsonaro lá dentro. Só que nós elegemos uma quantidade tão ruim de senadores porque nós não prestamos atenção nesse quadro de senadores. E hoje nós estamos padecendo com esse quadro que foi criado em 2018. Nós modificamos uma parte desse quadro em 2022 e temos hoje algo em torno de 14 a 16 cadeiras no Senado mais conservadoras. E por que eu falo de 14 a 16? Porque eu não posso confiar num senador como Romário, por exemplo, que está mais para um bobo da corte do que efetivamente para um senador. Mas olha só, o domínio do Senado é um desejo antigo do entorno de Bolsonaro. Então a reportagem reconhece que Bolsonaro pensa nisso muito antes do que o Lula. A oposição defende que a conquista da maioria dos senadores facilitará pleitos importantes, como a ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Em discurso na sexta-feira, dia 6, durante evento partidário do PL, Jair Bolsonaro não escondeu a intenção. O ex-presidente afirmou que, se conquistar a maioria absoluta da composição do Senado, 41 cadeiras, o seu grupo político mandará mais do que o próprio presidente da República. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção na reportagem. Olha o que Bolsonaro falou. O ex-presidente afirmou que, se conquistar a maioria absoluta da composição do Senado, 41 cadeiras, o seu grupo político mandará mais do que o próprio presidente da República. E aqui eu faço uma reflexão com vocês. A direita está pensando em 41 cadeiras somente? Ou seja, conseguir a maioria simples? Não, né, Luiz Carlos Alves? Nós estamos falando esse número, a gente está cravando que são 54 cadeiras que nós precisamos. 54 cadeiras. Este é o número mágico que nós precisamos. E é por ele que nós vamos lutar. E 54 cadeiras nos dá uma garantia muito boa, porque você pode, através de 54, conquistar outras que não estavam dentro do planejamento, mas que eu chamo de Maria vai com as outras. Candidatos que estão com o poder. Ai, poder, sou a favor. E nós temos muitos deles dentro do Congresso Nacional. Então, a direita, ela não mira 41 cadeiras, porque 41 cadeiras nós já temos. E eu explico para vocês em números, e venho fazendo isso e falando isso há muito tempo. Isso pode esquecer, 41 cadeiras, isso a gente vai fazer com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Olha só, o mesmo foi feito pelo presidente Lula em um discurso no último domingo 1º, em um congresso do PSB. O petista disse que sua base precisa eleger senadores. Aqui agora, voz ao cachaceiro. Porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, vão fazer uma muvuca nesse país. Então ele coloca
coloca: se esses caras elegerem a maioria dos senadores, vão fazer uma muvuca nesse país. Para além das declarações públicas, os campos políticos adversários já vêm se movimentando nos bastidores. O objetivo é idêntico: formar a maior bancada da casa. Mentira, não é idêntico. Não é idêntico. O PT tem essa intenção. Ele gostaria disso, mas ele sabe que ele não consegue fazer isso. Eu vou trazer uma outra reportagem mostrando para vocês o porquê que é mentira. Presta atenção. São duas lives, uma que vai complementar a outra. Dentro da estrutura dos poderes, o Senado tem papel importante na renovação de autoridades, o que define o rumo das decisões de diversas esferas. Nós sempre destacamos para vocês, e fomos os primeiros a falar, em impeachment coletivo de ministros do Supremo. Quando todo mundo falava de impeachment de Alexandre de Moraes, eu falava em impeachment coletivo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu falava assim: olha, esses processos que estão se rodando hoje, inclusive do golpe do presidente Bolsonaro, todos eles são nulos de pleno direito, e quem pode declarar a nulidade desse processo é o Senado Federal. Vocês todos estão lembrados disso? E eu falava de impeachment coletivo, que não é de um ministro. Só que uma coisa eu nunca falei para vocês, e essa reportagem já vai trazer. Mas a maioria do Senado, a maioria absoluta de 54, garantem somente o impeachment coletivo de ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque isso é a cereja do bolo, isso é o máximo. Mas existem outras disputas em jogo que são tão importantes quanto, e agora chegou a hora de vocês entenderem. Por que a gente falava dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque essa é a principal pauta, é a mais importante. São eles que estão travando o país. E por que eles travam o país? Num espírito de corporativismo, eles se fecharam dentro do Supremo Tribunal Federal e se sentiram o poder soberano, o poder de rei, como falava Maquiavel. Um protegendo o outro, um protegendo a toga suja do outro. E isso fere a democracia, a própria instituição. Deixou de ser um tribunal técnico, jurídico, para passar a ser um tribunal essencialmente político, que quer decidir os rumos do país, quer dizer o que um presidente fala, quer colocar senador, deputado na cadeia preventivamente contra a Constituição Federal. E não vem me dizer que isso só está na figura do ministro Alexandre de Moraes, porque os demais que assinaram e chancelaram tudo isso têm que responder da mesma maneira. Mas existe aqui um outro fator que eu ainda não falei para vocês e agora eu posso discorrer com essa reportagem. Para a oposição, a casa tem relevância por ser a responsável por sabatinar e aprovar indicações ao Supremo, além de ter a atribuição de abrir e analisar processos de impeachment contra magistrados. Do lado de Lula, a análise é que manter a predominância de cadeiras aliadas ao governo pode diminuir solavancos em um futuro quarto mandato do petista. Sonhar não custa nada, né? Ainda mais quando eles roubam mesmo. Se custar, também não tem muito preocupação. O ex-presidente tem conversado com dirigentes partidários de centro e de direita para discutir chapas fortes ao Senado. E aqui está a continuidade daquilo que eu vou falar lá no Crocodilo Reaça. Presta atenção no que a reportagem da Globo fala. O ex-presidente tem conversado com dirigentes partidários de centro e de direita para construir chapas fortes ao Senado. Segundo aliados de Jair Bolsonaro, a tática prevê 2 candidaturas em todos os estados, preenchidas por nomes do PL e de partidos aliados. Do lado petista, a movimentação também tem ocorrido. O grupo de trabalho eleitoral da sigla decidiu antecipar as discussões sobre o cenário de 2026 e dar início às tratativas sobre apoios ao Senado. Há a expectativa de que o grupo se reúna na próxima segunda-feira. A equipe tem trabalhado para elaborar uma espécie de mapa de candidatos com potencial eleitoral para Senado. Internamente, dirigentes do PT avaliam que é necessário antecipar o máximo de definições para este ano e entrar no ano eleitoral com candidaturas mais fortalecidas. O objetivo do partido, no fim das contas, é tentar, e olha aqui o detalhe, é tentar frear o crescimento da oposição dentro do Senado. E aqui vem o movimento que eu falei para vocês. Enquanto a direita está preocupada em fazer diversos candidatos, a esquerda está preocupada em frear a direita. Olha só, como são movimentos antagônicos. E eu explico melhor para vocês entenderem. Enquanto a direita está fazendo conta de quantos candidatos a mais vai fazer do que os 41, a esquerda está desesperada fazendo contas de quanto eles vão conseguir travar esta eleição aos senadores de direita. São movimentos diferentes. Então, a esquerda não está preocupada em fazer maioria. A esquerda está preocupada em tentar frear a maioria e o tamanho desta maioria. São 54 vagas em disputa, 2 em cada estado. Acontece que hoje a esquerda, segundo a última pesquisa da Genial Quest, e por isso elas são importantes, ela tem muito mais votos nos estados do norte, centro-oeste, sul e sudeste do país, sendo que a esquerda ela está praticamente ilhada no nordeste. E a conta para a direita é o quanto de senadores vai conseguir fazer a mais no nordeste. Exemplo, estado de Sergipe, temos boas chances de fazer. Ceará, temos boas chances de fazer. Pernambuco, temos boas chances de fazer. Bahia, temos boas chances de fazer. Então, em determinados estados, se nós tirarmos vagas da esquerda, a esquerda sucumbe. Ela não tem como chegar. Este mapeamento eu vou mostrar depois para vocês com mais detalhe. Mas eu quero que vocês tenham na cabeça o seguinte: regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte são as regiões principais do país no quesito
quesito Senado. E aí eu vou falar algo que alguns colegas meus vão querer atirar pedra. Não tem problema. Fiquem tranquilos. Podem fazer isso. Não é momento de nós nos preocuparmos com nossa ambição pessoal. Não é momento de nós pensarmos em fla-flu. Esta eleição para o Senado é extremamente perigosa. O ego pessoal e político de determinadas pessoas. A direita tem muitos quadros bons. Muitos. Alguns estados ela terá mais do que um nome para o Senado Federal. Se nós começarmos a retirar votos um do outro do Senado, nós estaremos dando voto para um candidato da esquerda. Vocês entenderam? Nós não podemos, no quesito Senado Federal, ter 3 candidatos. Nós não podemos ter 3. Porque este terceiro candidato, que tem menos probabilidade, que tem menos apoio, embora seja um excelente candidato, ele pode tirar a vaga de um candidato da direita e jogar lá para dentro um candidato da esquerda. E aí blá blá o projeto. Blá blá o projeto. Eu tô falando com cabeça. Porque eu já vi colega meu que eu adoro, fazendo campanha ao Senado para candidato que não vai ter condições de chegar. Não vai ter, embora seja talvez o melhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Há necessidade de apoio político, financeiro, tempo de rádio e televisão. Uma eleição para o Senado vai ser mais importante até do que a eleição para a presidência da República. Então como é que eu posso colocar em um estado 3, 4 candidatos ao Senado de direita? Se realmente estão pensando pelo Brasil, tem que pensar estrategicamente. Não é momento. Nós teremos outra eleição para o Senado Federal daqui 4 anos, daqui 5 anos na realidade. Venha uma casa a menos, venha para deputado federal, se prepare nesses 4 anos e venha como opção. Nesta eleição é fundamental que nós estejamos preparados para esta composição que vai se apresentar. Me preocupa em especial o Distrito Federal nesse quesito. O Distrito Federal me preocupa muito. Existe ali no Distrito Federal 4 cadeiras que poderiam ser perfeitamente ocupadas por excelentes candidatos. Mas nós precisamos de 2. Eu estou falando 4 cadeiras da direita. E nós precisamos de 2. Se eu coloco 4 candidatos, eu vou tirar uma dessas vagas para colocar um cara da esquerda. É inteligente isso? É inteligente? Então, chegou a hora dessa estratégia ser montada. Eu sei que existe muito jogo político. Eu vou explicar para vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós vamos precisar de muita cabeça para a gente lutar. E eu citei o Distrito Federal como sendo um, mas a mesma coisa acontece em outros estados. Então chegou a hora de nós começarmos a fazer esse planejamento. Porque essa briga é importante. E o que a esquerda está contando é com a divisão de votos, mas não é com a divisão de votos para presidente da República. Nós só perdemos esse combate para nós mesmos, se não agirmos com inteligência. E quando vocês percebem que na reportagem o presidente Bolsonaro está falando em aliados, é porque nós temos que jogar com a cabeça, entenderam? Eles ganham nas costas de Bolsonaro e trai exemplo, Romário, Major Olímpio, Frotas, Joyce Halsemas, né? Vou complementar para você. Mas eu fico pensando, Joselito, se Jesus, que era Jesus, teve entre um dos seus apóstolos um traidor chamado Judas, você acha que nós não temos traidores todo santo dia na nossa família, no nosso grupo de amizades? E eu acho engraçado porque às vezes nós cobramos isso do Bolsonaro, cobramos isso da própria direita, nós queremos, né, a perfeição de 100% e que as pessoas sejam totalmente fiéis e como se não houvesse traição. Mas é bíblico, é bíblico. Jesus já sabia que seria traído. Será que nós não temos a capacidade de imaginar de que vão existir, sim? Entenderam? Então, quando eu passo essa informação para vocês, nós temos que ter em mente o seguinte: além de pensarmos em nomes fortes da direita, nós temos que pensar em aliados da direita e centro-direita. Por que isso? Porque essas pessoas, essas personalidades serão importantes, porque é a tentativa do Lula. O PT não tem quadro. O PT não tem nomes suficientes hoje. Eu vou dar exemplos para vocês também para que vocês entendam. Se você for pegar os nomes que o PT tem, cheira a naftalina. São nomes sem expressão, cansados. E mais, eles vão ter que fazer uma reforma ministerial para tirar determinados ministros. Vou dar outro exemplo. Fávaro por Mato Grosso, senador por Mato Grosso. Estou dando um exemplo. Só que, se não me engano, o Carlos Fávaro foi eleito na última eleição. Então, ele não tem como sair para concorrer a não ser a governador do estado. E se o PT tirar quadros do Senado para concorrer ao governo, ferrou, porque ele vai perder um quadro do Senado. Olha só a importância dessa corrida. Ele vai ter que tirar ministros do governo, de base aliada, ou efetivamente do próprio PT, para disputar. Um exemplo, Gleisi Hoffmann. Ela vai vir o quê? Novamente a deputada pelo Senado, ou ela vai querer disputar uma cadeira ao Senado? Se vocês bem conhecem o ego da ex-senadora, atual deputada federal, conhecida como amante da planilha do Odebrecht, vocês acham que ela vai agora, como ministra poderosa de Lula, da articulação, que a gente só está vendo as besteiras que estão sendo feitas, né? Vocês acham
acham efetivamente que ela vai querer não disputar o Senado Federal, ela tem que largar o ministério para fazer isso. E aí você começa a ver que não existe cobertor para todo mundo. Não existe cobertor. E dentro da própria base aliada, vocês observam isso. A gente começa a observar que a base aliada está deixando o Lula. E é isso que eu vou mostrar para vocês lá no Crocodilo Reaça. Eu vou pegar uma entrevista da Gleisi Hoffmann, da narizinho bate-coxa amante Hoffmann da planilha da Odebrecht, para mostrar para vocês o problema que eles vêm enfrentando. Gleisi Hoffmann, vou dar spoiler para vocês, já reconhece o abandono de Lula em 2026 por diversos partidos. Kleber, o MBL vai continuar inexpressivo, né? Mais inexpressivo do que nunca, editar. Mais inexpressivo do que nunca. O MBL está cada vez mais sendo desmascarado. Ainda tem muita gente enganada pela direita, principalmente os mais jovens, pelo tipo de política que eles fazem. Política com comediante, coloca lá uns Danilo Gentili da vida para querer se colocar, política de lacração. Mas para quem gosta de votar em pessoas que acham que as mulheres da Ucrânia são fáceis, é um prato cheio. Cabe a nós sempre estarmos avisando. Então eu vou mostrar na próxima live, lá no Crocodilo Reaça, mais detalhadamente o desespero por que eles passam. E qual a importância de nós sabermos jogar esse jogo. É um xadrez. Não adianta nada querer agir como um pombo, como falava o Lobão em relação ao PT. O PT joga xadrez como um pombo. Sobe no tabuleiro, esparrama todas as pedras, caga em cima de tudo, só faz cagada, bate no peito e diz eu ganhei. É assim que eles jogam xadrez. Kleber, você ainda acha a direita sem união? Célia Maria, a direita, por óbvio, tem ótimos nomes e grandes nomes. Esta união que as pessoas acreditam que a direita vai ter, não vai ter nunca. Porque diferente do campo do PT, que só tem uma figura, só tem uma figurinha carimbada, eles não têm alternativa. Portanto, não há disputa. Eles têm que se unir em torno desse nome, porque não existe outro. E ele nunca permitiu que se criasse outro nome. A direita tem excelentes nomes. E aí entra um fator que é importante vocês saberem. Vamos lá. Qual o fator, Kleber? Primeiro, Paraná. Nós temos amigos paranaenses aqui na live agora. Ratinho Júnior, atual governador do Paraná, se sair candidato ao Senado, ele perde? Essa pergunta eu estou fazendo para os meus amigos paranaenses. Não, ele ganha. E vai ser o senador mais bem votado do Paraná. Resta uma vaga, portanto. Resta uma vaga. E esta vaga já tem lá, tem alguns dinossauros querendo essa vaga. A gente vai perguntar, quem vai ocupar essa outra cadeira? Porque existe Deltan Dallagnol de olho nessa cadeira, existe Felipe Barros, Cristina Grêmio. Aqui, ó, pode falar dos nomes. Nós temos um monte de nomes disponíveis. Esses nomes vão começar a guerrear entre si. Se guerrear entre si, essa última vaga pode cair na mão da Gleisi Hoffmann, porque a esquerda toda iria concentrar os votos nela. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Nós temos que tomar muito cuidado neste momento. Este é um momento que nós temos que tomar muito cuidado. Se a direita começar a apresentar 3, 4, 5 nomes, essa outra vaga no Paraná, que nós temos chance de ter 2, pode cair na mão de uma Gleisi Hoffmann da vida. E aí, nós não podemos ser torcedores. Nós não podemos. Chegou a hora de nós sermos frios e calculistas. E é como o presidente Bolsonaro falou, nós temos que ter nomes fortes, apoiados e centralizados. Se nós pulverizarmos essa disputa, nós vamos sucumbir. E aí não adianta cheirar o leite quente derramado no Paraná. Porque esta vaga pode fazer falta. Pode ser a vaga que vai traçar o impeachment ou não de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O João Carlos, eu sou o Cristine mais um. Eu sou o Bolsonaro em quem ele falar. Se o Bolsonaro falar que o candidato é A, é em A que nós temos que... Se ele falar que a chapa é fortalecida, que vai ter apoio numa chapa de A e B, é essa chapa que nós temos que votar. E nós temos que ter essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos sucumbir. Olha aqui a Noeli Vila. Felipe Barros e Cristina, parabéns. Você tirou o voto do Ratinho e tirou o voto do Deltan Dallagnol. E quem votar Ratinho e Deltan Dallagnol pode estar tirando tanto Cristina quanto Felipe Barros. E aí os estão 2 de fora, ou 3, o que é pior. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse exato momento. Eu falei do Distrito Federal, falei do Paraná, mas isso se aplica a todos os estados. Se nós nesse exato momento não tivermos consciência do risco que nós estamos correndo, nós vamos sucumbir. E aí vocês vão poder bater no peito e dizer, mas eu votei em fulano e ele não foi eleito. Nós vamos ter uma opção de escolher entre o discurso e a solução. É isso que nós vamos ter em jogo. Portanto, dentro desse xadrez político, eu volto a repetir. Eu estou ainda no jardim da infância, enquanto eu tenho um líder que é doutor, que é o Bolsonaro. Ou eu vou atender ao que o Bolsonaro indicar, ou eu vou correr o risco de sucumbir, entendeu? Essa é a diferença. Prestem muito atenção, que essa live, ela é mais importante do que vocês imaginam. E é impressionante como nas lives educacionais, aquelas lives que eu mostro para vocês a realidade dos fatos, pode bater, jogar pedra, não tem problema. Eu prefiro apanhar, mas mostrar o caminho, do que efetivamente não mostrar o caminho e me omitir para o meu próprio benefício. Eu já cansei de dizer para vocês que o propósito desse canal não é falar o que agrada as pessoas. O propósito desse canal é mostrar o caminho. Se eu quisesse agradar as pessoas, eu teria incentivado todo mundo a ir para a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. E eu sempre falei, desde dezembro, falando assim, não saiam dos acampamentos, não saiam dos acampamentos, não saiam dos acampamentos. Virou uma panela de pressão, as pessoas foram e aconteceu o que aconteceu. Eu nunca vou falar para vocês, certo? Efetivamente. A Juraci Ferreira falou,
Michele e Dr. Sebastião. Vamos lá, Juraci. E se for Michele e Ibanez num acordo que o Bolsonaro colocar? Se for Michele e Ibanez. Ou se for Michele e Bia Kicis, para não falar Ibanez. O voto do Sebastião pode tirar as duas, ou uma delas. É isso que eu tenho que pensar. Se eu entregar um nome forte para a esquerda, ele vira o meu adversário. E dentro daquilo que nós estamos analisando, eu volto a insistir. Meu voto e meu direcionamento para todos os estados, meu voto em São Paulo, mas meu direcionamento para todos os estados, todos sem exceção, serão todos eles de acordo com as indicações do Bolsonaro. Todos, sem exceção. Porque o que está em risco é aquilo que nós lutamos o tempo todo. Eu sempre falei que a anistia teria chance com um novo Senado. Com o Senado que está aí, seria difícil. E por que isso? Porque essa maioria vai possibilitar a gente fazer a presidência do Senado, vai possibilitar a gente colocar ministros no seu devido lugar, ministro do STF no seu devido lugar, vai possibilitar nós indicarmos os presidentes das agências reguladoras que tomaram conta, presidentes de autarquia, que nós estamos sendo assaltados todo santo dia nas autarquias e isso não chega, presidência dos Correios, que estão acabando com os Correios no Brasil. Tudo isso passa por sabatina no Senado. São os senadores responsáveis. E nós estamos vivendo o que nós vivemos por conta do Senado. E se nós não tomarmos cuidado e começarmos a fazer fla-flu, eu gosto de fulano, não gosto de ciclano, e não tivermos orientação e encaminhamento de liderança, nós vamos sucumbir. Nós vamos sucumbir. E isso não tem nada a ver com união da direita. Eu não estou falando de união. Eu estou falando de inteligência. Eu estou falando de perspicácia, inteligência. Não adianta eu ficar aqui fazendo live para vocês só para mostrar gafe da Globo, da Janja e ganhar lacração. Eu tenho que mostrar para vocês o caminho. O caminho é seguir o líder. O que o líder falar é aonde nós temos que apostar. Porque são eles que estão com os dados na mão. São eles que têm o mapa na mão. São eles que sabem o que tem que ser feito. São eles que têm os números. São eles que estão com as pesquisas internas. Não somos nós. Não somos nós. E é por isso que eu peço desculpas àqueles que se sentem ofendidos ou que não gostaram da minha fala. Nós temos 3.300 pessoas agora aqui na live. Se cada um de vocês passar essa live para mais 10 pessoas, e se cada uma dessas 10 pessoas passar essa live para mais 10 pessoas, nós atingimos muita gente. Se vocês fizerem os cortes dessa live, compartilharem essa live, nós vamos fazer com que esta live chegue para muitas pessoas. E eu posso afirmar para vocês que muitos de vocês que estavam aqui não tinham pensado nisso que eu falei hoje ainda. Muitos de vocês. Mas não tinha como eu falar antes. Eu precisava aguardar o momento certo para passar todas essas informações para vocês. O que eu fiz foi fazer, ao longo desse tempo, mostrar o geral e agora ser mais específico. Eu mostrei 2 estados para vocês, mas eu poderia mostrar vários estados, cada um com sua peculiaridade. E é por isso que nós precisamos ter liderança agora. E é por isso que nós precisamos ter consciência. O que está em jogo é o futuro do seu filho, do seu neto, do seu filho, do seu neto. Coloque a mão na consciência e saiba disso. O que está em jogo é o futuro do seu filho e do seu neto. Às vezes seu neto ainda é um bebê, não tem condições de se defender. Seu filho pode ser ainda um bebê, está usando fralda. Ele não tem condições de se defender. E se você errar, você vai estar condenando o seu filho a viver num país que nós quase estamos lá chegando. Um país que vai se tornar uma Venezuela. É isso que a gente quer? Kleber, o certo é direito de escolher apenas 2 candidatos ao Senado e os demais para deputados federais. O resultado será ótimo, né, Kleber? Bom dia. Marcelo Alves Carvalho, muito obrigado. É exatamente isso que eu estou apregoando. É exatamente isso que eu estou apregoando. Mas eu sei que isso é o ideal, mas e que em determinados estados a gente não vai ter. Então, se eu não vou ter por conta de ego, por conta de interesses partidários, e eu já ia me despedir, mas eu vou falar obrigado pelo superchat, porque vai ser importante eu falar isso. Às vezes não é só o ego privado, às vezes é o interesse partidário, porque o partido tem interesse por aquilo, porque essa disputa é interessante para ele fazer deputado federal, para ele ter mais dinheiro do fundo partidário eleitoral. É isso que eu quero que vocês entendam. O interesse, às vezes, não é somente da pessoa que está ali. O interesse é do próprio partido. E nós não podemos errar. Se nós errarmos, nós vamos ter que aguardar mais 8 anos para tentar consertar. E aí pode ser tarde. Aí sim pode ser tarde. Aí pode não haver nova oportunidade de conserto. Pensem nisso. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.